Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podfenia, o podcast do Fórum Nacional de Inteligência Artificial de Angola, com o apoio do Mintix, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Depois do sucesso do FNIA 25, estamos a preparar a segunda edição deste ano, que também decorre no Hotel Intercontinental em Luanda, nos dias 13 e 14 de julho. São já 2 anos que estamos a construir o maior espaço de inteligência artificial de Angola. Mais de 750 participantes presenciais, oradores C-level, parceiros globais e uma certeza que ficou da primeira edição. Angola não é espectadora desta transformação. Antes de avançarmos, gostaríamos de dizer que este evento não seria possível sem os nossos parceiros e patrocinadores, aos quais estamos profundamente gratos pelo suporte e apoio ao FNIA 26. Deloitte, Adventure, Cafeína, Platina Line, Abrea, Ciber AI, PMI Angola, Dome Digital, Mintix, IMA, o Instituto de Modernização da Administração, a APD, a Ação de Proteção de Dados e o ISACA São Paulo. Nós hoje temos aqui três profissionais de excelência com experiências complementares. Eles são provenientes de áreas diferentes. Daqui as telecomunicações, a banca digital e a inovação tecnológica. Nos últimos anos, a transformação digital tornou-se uma prioridade estratégica para empresas praticamente em todos os setores. Organizações investem milhões em tecnologia, inteligência artificial, cloud, automação, análise de dados e novas plataformas digitais. Tudo isto na expectativa de se tornarem mais eficientes, mais inovadoras e centradas no cliente. Ao longo desta conversa, procuraremos compreender não apenas os motivos pelos quais as transformações digitais falham, mas, sobretudo, o que as organizações podem fazer para aumentar as suas probabilidades de sucesso. Gostaria agora de apresentar o nosso painel, os nossos painelistas, começando aqui por Felipe Retke. Há 17 anos em Angola, ele é diretor-geral da ETIC e partner da Digital Banking Solutions, com uma atuação no desenvolvimento de soluções tecnológicas e software em Angola. É mestre em sistemas de informação e integra o conselho diretivo da Keep Comply. Possui experiência em operações de missão crítica e participa em iniciativas sociais de apoio à infância e ao desenvolvimento comunitário. Bem-vindo, Filipe. Obrigado. Temos aqui também Nilza Lawrence Gomes, engenheira de telecomunicações, certificada PMP e mestre em gestão de projetos. Tem mais de 20 anos de experiência no setor das telecomunicações. Ao longo da sua carreira, ela tem atuado em áreas ligadas à engenharia, à evolução de redes e à modernização tecnológica, liderando iniciativas de transformação e evolução tecnológica no setor. Atualmente, a Nilsa lidera o Gabinete de Transformação Digital da Unitel, com um reporte direto à Comissão Executiva, sendo a responsável pela coordenação de iniciativas de transformação organizacional, alinhamento estratégico e reforço da capacidade de execução da organização. É também oradora em fóruns ligados à transformação digital, liderança, inovação e gestão de projetos. Temos também aqui Júlio Chilela, diretor de inovação digital da Angola Cables. Ele define-se como um inovador digital fascinado por cloud. Ele participou e liderou o desenvolvimento de múltiplas plataformas digitais e projetos de nível global dentro da direção técnica da Angola Cables, com destaque na implementação da primeira cloud pública angolana, com self-on-board em 6 regiões de 3 países da África e um da América do Sul, nomeadamente Angola, Nigéria, África do Sul e o Brasil. Atualmente é candidato ao doutoramento em Ciências da Computação pela Universidade do Porto, em Portugal, e pela Universidade de Houston, nos Estados Unidos, escrevendo a tese de doutoramento Entrega de Internet por satélite por meio de redes 5G e Core em Cloud. É mestre em Tecnologias de Informação Geográfica pela Universidade de Coimbra. Na sua carreira, trabalhou como pesquisador assistente na Universidade de Houston, como cientista de dados na Angola Cables e como engenheiro de software a nível internacional.
Aos três, dou-vos as boas-vindas. É um prazer estar aqui convosco e juntos nós conseguimos levar este segundo episódio do FDIA adiante. Tenho a certeza que vamos ter aqui boas discussões, talvez um bocadinho de polémica, mas sobretudo grandes ideias para partilharmos com a nossa audiência que está desse lado. E Certíssimo. Certo? vamos aqui à primeira ronda. A realidade mostra-nos que a tecnologia só por si não garante o sucesso. Mesmo diversos estudos internacionais indicam que uma grande parte das iniciativas de transformação digital não atinge os resultados esperados. Em muitos casos, investimentos são realizados, mas os benefícios previstos não se materializam. Os colaboradores resistem à mudança, os modelos de governação permanecem os mesmos, organizações acabam por digitalizar processos antigos sem verdadeiramente se transformarem. Talvez a pergunta, e isto não é tanta pergunta para vocês, mas se calhar que temos que pensar, é que talvez não seja tanto como fazer transformação digital, mas sim porque falham tantas transformações digitais. Começando aqui pelo Filipe. Filipe, muitas organizações investem em tecnologia, mas continuam a trabalhar da mesma forma. Na sua experiência, quais são os erros mais comuns que comprometem uma transformação digital? Obrigado, João. Você tem tempo? Porque eu recebi a complicada missão de ser o primeiro, não é? E a minha experiência parece um clichê, mas a realidade é que nós vamos cair aqui nas pessoas, na minha opinião. Então, o resumo, se fosse dar uma resposta em poucas palavras, é porque as pessoas não querem. Ponto. Agora, o porquê que as pessoas não querem? E o que exatamente são as pessoas que impedem esse processo de acontecer? Na minha experiência, e principalmente cá em Angola, o que nós vemos muitas vezes é uma falta de conhecimento do que é a transformação digital, o que é que ela vai gerar de resultado para aquele negócio. Porque aqui, talvez eu traga a primeira polêmica da noite. Né? A maior parte das pessoas, até alguns anos atrás, sequer pensava no negócio. Epá, existe uma brincadeira que muitos usam que diz, eu só trabalho aqui. Sim, mas qual é o negócio? Qual é a continuidade do negócio? E por que esse processo que é feito do jeito A não pode ser feito do jeito B e melhora o suporte para o meu utente? E às vezes aquela pessoa está tão acostumada com aquele processo daquela forma A há 5 anos, há 10 anos, ou como eu já ouvi, faz 40 anos que fazemos assim. Pois, faz 40 anos que fazem de forma ineficiente. Tem agora a oportunidade de fazer um processo que talvez demore 5 dias, pode ser feito em 5 minutos. Mas é preciso que toda a gente entenda o ganho para o negócio. Mas algumas pessoas não têm a capacidade técnica de entendê-lo, talvez por falta de formação, ou por falta de consciência digital, porque aqui eu acho que nós vivemos uma questão que tem que ser quebrada, um paradigma de será que essa pessoa sequer tem consciência que o digital pode ajudar ela a melhorar? E tem uma forma fácil de nós começarmos esse debate, que é perguntando para toda a nossa audiência quem aqui usa o WhatsApp. Né? Provável que quase todos vão levantar a mão e vão dizer sim, eu uso o WhatsApp. E se perguntar, e se deixares de usar o WhatsApp hoje, 2 para amanhã, vai atrapalhar ou não vai atrapalhar a sua vida? Vai atrapalhar, provavelmente. Pelo menos a minha vai atrapalhar muito, porque eu uso o WhatsApp todos os dias, é a minha principal ferramenta de comunicação. Né? Esses dias tive uma situação onde alguém disse que vais entrar na call. Eu disse, não, mas quando é que convidaram essa call? Opa, tem umas 2 horas. Mandaram por e-mail. Epá, eu não vi e-mail nas últimas 2 horas. E-mail para mim é quase como se fosse uma carta. Né? Eu vou ler. Em algum momento eu vou chegar naquele e-mail. Mas isso tudo para dizer o quê? Uma ferramenta tecnológica, né, que nesse caso estou dando exemplo do WhatsApp, ela é fundamental para o nosso dia a dia. Se eu tirar ela do meu dia a dia, ela me atrapalha. E eu tenho a consciência disso. Mas muitas pessoas não têm. Muitas pessoas sequer têm a consciência que um processo, uma ferramenta tecnológica pode ajudar a melhorar o processo. E aqui quero só terminar ali no raciocínio com uma outra coisa que eu costumo dizer, que é o seguinte. Às vezes as lideranças querem informatizar e criar uma transformação digital. Só que elas são limitadas com algo muito, muito claro, que é a substituição de máquinas de escrever por computadores. Eu digo isso muito. Muitas instituições simplesmente substituem máquinas de escrever por computadores. Compram computadores, abre o Microsoft Word, digita o documento no papel timbrado, imprime, carimba, assina, mete numa capa, vai para a sala ao lado, e depois aquilo é feito mais esse mesmo processo, carimba, assina, mete numa capa, e daqui a pouco tem uma capa desse tamanho, que no fim ninguém sabe mais o que é aquilo, e guarda numa gaveta.
Vais sempre lembrar um tronco para termos um palito. O tronco É. vai ter um palito. Só para complementar a tua resposta, do ponto de vista da formação e do desenvolvimento de competências, até que ponto o déficit de talento digital é então um fator crítico para o insucesso destas iniciativas? Até, João, tu conduzes, não? Conduz. Ainda hoje vim conduzir para aqui. É conduzir, maravilha. Pá, mas Confirmo que eu vim com ele. pronto. Sim, Falar sim, com sim. ele, pô. Chegaste viva. Conduz à vontade. À vontade. Mas será que quando tu tinhas 5 anos de idade, tu sabias que não sabias conduzir? Depende. Se o carro fosse o triciclo, eu dizia que sim. Então, observe. Tinhas uma visão limitada sobre o que era conduzir, o teu triciclo. Mas não, talvez não sequer imaginavas que a conduzir uma viatura. Ou talvez, mas sem sequer entender como aquilo funcionava bem. Com 4 para 5 anos de idade, certamente não tinhas essa consciência. Então, se tu não tens a consciência da situação, tu és um incompetente inconsciente. Isso não é ruim, atenção. Dentro do processo de aprendizado, nós somos incompetentes inconscientes em muita coisa. Né? Depois nós nos tornamos um incompetente consciente. Epá, eu sei que eu não sei, preciso aprender. E aqui mora o desafio. Porque às vezes o ego humano impede que nós pensamos de forma clara quando entendemos que não sabemos algo. Eu não sei muita coisa. E às vezes por isso que viro madrugadas a estudar, a testar, e hoje a IA me ajuda imensamente com esse processo, porque encurta muito o tempo de pesquisa ou o tempo de prototipagem de alguma ideia, e rapidamente eu chego a uma conclusão que talvez antes demoraria semanas para fazê-lo. E aí eu começo a me tornar um competente consciente. Eu tenho que cuidar do que eu estou a fazer, porque eu tenho que estar todo o tempo alerta. Até que eu me torno um competente inconsciente. Ou seja, eu sei fazer e nem noto porque estou a fazer daquela forma. Não é? Usamos o telemóvel sem pensar aonde clicamos. Já quando muda o ícone do sítio, até clicamos errado, né? Porque já ficou inconsciente aquela operação. Esse ciclo que eu fiz aqui, esse paralelo, está diretamente relacionado, na minha opinião, com o conhecimento necessário sobre tecnologia. Sobre a transformação digital não acontece com quem não entende o digital. E é por isso que nós também não podemos pensar Angola como Luanda. Porque aqui nós vamos cair. Só que esse debate vai longe. Né? Isso era mais um episódio. Esse era mais um Ou episódio. um de vários. Um vários. Porque, às vezes, aquela pessoa que nós queremos que esteja dentro de um processo digital não quer e não vai estar dentro do processo digital como ela mesma. Mas talvez ela tenha que ter ao redor dela algum meio que a facilite entrar nesse processo digital. Seja através de facilitadores, de agentes, de alguém que possa ajudá-la. Não é? Mas tudo para dizer o quê? Sem uma transformação de consciência, não acredito que nós vamos ultrapassar esse desafio. Isto faz sempre lembrar aquela citação de Alvin Toffler, que os profissionais do século XXI vão ser aqueles que vão aprender, desaprender e reaprender. A verdade é que isso cada vez mais é uma realidade. E já não é só exigido àquele topo. É exigido cada vez mais a todas as camadas que nós temos. E mais rápido, né? E cada vez mais rápido. Há um ano atrás, nós achávamos que os modelos de linguagem de inteligência artificial que tínhamos disponível no mercado eram os melhores. Essa semana nós tivemos um super modelo de linguagem lançado e já proibido pelo governo americano para não americanos. Polêmica também. Mas acho que vamos falar sobre isso mais tarde. Combinado. Passando agora aqui à Nilza. Nilza, num setor tão dinâmico como o das telecomunicações, quais são os principais fatores que distinguem uma transformação digital bem-sucedida de uma que acaba por não entregar os resultados esperados? João, eu vou complementar aqui o que eu gostei muito do que ele falou sobre as pessoas não quererem. As pessoas não quererem, acho que tem muito a ver com a resistência à mudança. E normalmente a resistência à mudança é um comportamento natural do ser humano. Por que as pessoas não querem? Ou por que as pessoas são resistentes à mudança? Exatamente porque não sabem e não entendem o que essa mudança vai gerar. E é daí mesmo que vem o que ele falou agora sobre o ser incompetente inconsciente e depois passar para o competente incompetente consciente até chegar ao ponto em que é de facto um competente inconsciente, que faz as coisas como nós aprendemos a andar de bicicleta, fazemos a coisa naturalmente e também andar de carro, né? Naturalmente. Ainda com as mudanças, porque hoje o que nós fazemos é mudança automática. Mas antes era 1, 2, fazemos aquilo naturalmente. Então, o que é que difere um
uma empresa que tenha tido sucesso em transformação digital e outro que possa não ter tido. Eu diria que, para além da resistência à mudança, que tem a ver com a liderança executiva mostrar qual é o impacto e onde é que os colaboradores entram e qual é o valor que vão agregar à organização. Isto é uma das coisas também importantes, é o foco. E quando falo do foco, eu vou levar isso um bocado fora da tecnologia, porque eu sou, como é que se diz, acérrima afirmadora de que a transformação digital tem muito menos a ver com tecnologia e tem muito mais a ver com a transformação da mentalidade. Muito mais. Então, as empresas, quando pensam em tecnologia, quando pensam em transformação digital, a primeira coisa que pensam é: vamos usar a tecnologia para melhorar o processo. Ou vamos usar a tecnologia para criar um melhor negócio. Então, vamos usar a tecnologia para transformar a própria organização. O que eu diria é que o que nós primeiro temos que fazer é mudar a mentalidade. Ou seja, olhar para a organização como um conjunto de pessoas e não um conjunto de processos e tecnologia. E quando nós olhamos para a transformação das pessoas, é que nós devemos então usar a tecnologia para quê? Para facilitar essa transformação. Então, estou muito de acordo com aquilo que disse sobre essa transformação e viro a transformação digital muito para as pessoas e não propriamente para as tecnologias. E nós prometemos que nós não combinamos a resposta. Afinal, estávamos falando de outra coisa. E não combinamos, é verdade. Portanto, é exatamente isso. Tem muito a ver com a mudança, tem muito a ver com mostrar aos colaboradores qual é o valor que eles vão agregar e onde é que eles entram nessa transformação. E é ali, naturalmente, que a mudança, a resistência à mudança acaba por ser gerível e que os próprios colaboradores acabam por entrar nessa fase porque sabem qual é o valor que isso vai trazer Sem à dúvida. empresa, ao colaborador, ao negócio e ao país, não é? Sem dúvida. Pegando naquilo que tu disseste, muitas vezes a resistência à mudança então não está na tecnologia, mas nas pessoas e talvez também na cultura organizacional. Como é que acreditas que esta dimensão deve ser gerida pelas lideranças? Principalmente, para além da liderança ser ativa e a própria liderança ser objetiva e clara naquilo que são os objetivos da organização, eu diria que a comunicação. Porque a comunicação, estando no centro, consegue-se gerir melhor a resistência. E a comunicação não é, quando nós iniciamos um processo, um projeto, um programa ou uma iniciativa de transformação digital, a comunicação não é fazermos um kick-off, onde chamamos todo mundo, explicamos que vai haver uma transformação digital e que a empresa vai para... Não, a comunicação é contínua. A comunicação é ajudar a empresa como um todo a adotar essa transformação que vai acontecer. E isso acontece quando normalmente eu digo que quando nós queremos mudar algo, transformar algo, é top-down. Se não houver comprometimento da liderança, a mais alta liderança, embaixo não vai funcionar. Então eu diria que o centro é a liderança adotar a comunicação contínua, clara e também apoiar essa transformação e mostrar aos colaboradores, aos resistentes, que essa transformação não vem para ou perder o emprego, ou então para substituir. Essa transformação vem para agregar valor e vem para fazer com que o negócio da empresa flua. Portanto, eu acho que a comunicação é o centro da transformação Comunicar, organizacional. comunicar bem, comunicar claro, comunicar continuamente. Comunicar para que o outro entenda. Isso é que é comunicação para mim. Comunicação para mim é o esforço genuíno do emissor fazer o receptor entender aquilo que está a ser dito. Sem dúvida. Quando entende, adota. E quando adota, as coisas fluem. Quando as pessoas estão envolvidas, comprometem-se. Comprometem-se porque entendem qual é o valor que aquilo tem. Sem dúvida. E não vão como cordeiros atrás daquilo que lhes disseram que tem que acontecer.
Então, eu acho que a comunicação, para mim, é a base da transformação digital. Comunicação no centro das No coisas. centro das coisas, exatamente. Júlio, a inovação é frequentemente associada à transformação digital. Na prática, porque é que muitas organizações conseguem inovar pontualmente, mas têm dificuldades em transformar-se de uma forma consistente? Inovar não é só envolver a parte digital. Inovar o conceito dele, na minha perspectiva, abrange um pouquinho mais. É mudar a forma como nós fazemos as coisas e melhorar continuamente nessa mudança, traga alguma melhoria relativamente ao processo anterior. Eu antes andava e depois comecei a correr, né? Eu inovei na forma de chegar a algum sítio. Não envolvi nada tecnologicamente, mas consegui inovar. Quando nós envolvemos, sim, a transformação digital, a parte digital, nesse momento, é muito associada à parte da inovação, porque não tem como nós fugirmos disso, porque a digitalização multiplica a inovação 10, 15 vezes mais. Desde o momento em que nós colocamos a parte digital na inovação, nós estamos a dizer que a nossa efetividade vai ser multiplicada. Ponto. Eu vou deixar de levar uma carta de forma manual e vou passar a enviar um e-mail a partir de agora. Eu envolvi e-mails digitais para enviar uma carta ou um e-mail, né? E eu reduzi o tempo de 5 horas para levar uma carta a 10 quilômetros para 3 segundos. Essa é a parte fundamental, né, da inovação no processo. Desde o momento em que nós começamos a trabalhar em inovação, eu queria pegar aqui um pouquinho do fio do Felipe e da Nilza, a parte da resistência. Eu sofro muito com isso. Em toda essa minha carreira, Quem não sofre? como alguém que implementa inovação digital, essa é uma das partes mais difíceis, a resistência. Até eu encontrei isso, até implementar software na igreja. Você vai e coloca um software para gestão, para melhoria de algum processo. Não é só nas empresas, isso é em todo lugar. Até num sítio onde você vê que as pessoas são tão simples e tão alinhadas a tudo, também há resistência em usar tecnologia. E acabei por me perder a parte B da tua questão. Porque é que algumas conseguem inovar pontualmente, mas têm dificuldades em transformar-se de forma consistente? Pronto. É isso, a consistência é algo que deve existir quando se fala de inovação. Isso eu aprendi, mas aprendi de uma forma muito difícil. Nós, às vezes, pegamos o sistema e vamos para uma empresa, uma instituição, colocamos e pensamos que está tudo bem, fomos embora. Mas não, aquilo vai ficar aí, vai para a teia da aranha e tudo, a plataforma vai ficar a gastar dinheiro. Na verdade, é preciso que haja uma consistência na comunicação. Que a Teresa disse, é preciso comunicar, mas é comunicar de forma muito calma e bem direcionada por pessoa, por cada área da instituição. Às vezes pensamos que uma comunicação global vai servir para mudar as pessoas do seu jeito antigo de trabalho para a plataforma. Não, precisamos de ser incisivos e, às vezes, mesmo por departamento, vai-se encontrar alguma dificuldade em conseguir fazer o departamento todo entender o valor da transformação que estamos a trazer. É necessário pegar uma pessoa de cada vez e ter a paciência de treinar ela devagar, João. Tem que ser mesmo com calma, com calma. É que
os processos, e isso você vai aprendendo à medida que vais implementando sistemas em instituições diferentes. E eu aprendi isso de forma muito difícil. E às vezes acontece que o top da empresa ou da instituição não entende que a forma vagarosa das coisas andarem está associada ao entendimento dos colaboradores da instituição sobre o valor da plataforma que se trouxe. E aí associam isso a um atraso, se calhar, da forma como a empresa que veio prestar o serviço está a ter, que os meus funcionários não estão a usar, mas é um processo que é contínuo e dificilmente temos que abordar a inovação e pensar que vai ser de uma forma muito rápida e em curto espaço de tempo. Uhum. Mas isso agora que eu já estou a me metendo, né? Quando dizemos, por exemplo, que o colaborador, quantos de nós, as empresas, já implementamos ferramentas, né? Em qualquer uma empresa, que essa ferramenta depois não foi usada? O colaborador não usou. Ajuda, é fantástico, faz tudo, mas ninguém usa. Mano, por que eu não usaria algo que eu tenha entendido que tem valor? Só não vou usar se eu de facto não perceber qual é o impacto positivo que aquilo tem para a minha vida, porque senão não sou maluca de não usar algo Porque tu és alguém que está a nadar contra a corrente. contra a corrente. Mas por que eu nadaria contra a corrente? Porque eu tenho algum medo que o outro possa não ter entendido. Nós temos já imensos casos onde pessoas que entenderam o valor agregado daquela tecnologia usam ela, mas a próxima etapa da cadeia não usa. Por quê? Logo, porque não entendeu, porque não quer, porque é qualquer outra coisa. Só que daí essa pessoa chega num momento onde cansa. Ela diz, pá, eu faço no sistema, mas mesmo assim o chefe me manda imprimir no papel para ele despachar no coisa. Ou seja, ela perde, já não vou mais nem usar isso aí. Pronto, então tu queres em 2 pontos. O primeiro é, se o chefe na teoria diz que aquilo é importante, pode usar papel, já está mal. Então agora estamos entrando noutra polêmica, né? É a diferença entre o discurso teórico e a prática. Isso, por isso é que eu estava a dizer, uma transformação tem vários pilares, mas o pilar da adoção real da liderança é importante, é muito importante. Depois há outra, que é a parte em que o colaborador entende qual é o benefício em usar aquilo. Porque isso acontece com os nossos filhos. Chegar e dizer, olha, bebe este chá. Mas por que, mamãe? Porque eu disse que tem que se beber. Agora, quando nós já não disse aos nossos filhos, olha, come esta cenoura, porque os teus olhos vão ficar mais bonitos. A criança entendeu. A cenoura não é uma coisa maravilhosa, mas vou comer por quê? Porque tem um impacto positivo direto em mim. E eu acho que muitas das vezes nas empresas é o que falta, é o colaborador entender isso tudo que está a acontecer, isso tudo que vamos fazer, onde é que isso vai me beneficiar enquanto colaborador. Eu ainda estou a acreditar que a maior parte dessas crianças primeiro vão confirmar à internet se de facto a cenoura faz bem aos olhos. Sem dúvida. Mas para complementar aqui a pergunta ao Júlio, e qual é o papel dos dados, da inteligência artificial e das novas tecnologias na criação de vantagens competitivas sustentáveis? João, a vantagem competitiva por definição, eu e o Felipe fazemos a mesma coisa, eu e a Nilza fazemos a mesma coisa, mas eu tomo maior partida daquilo que eu tenho ao meu dispor, né? Hoje, a forma e os dados que nós escolhemos criam valor para o meu negócio. Antigamente nós ignorávamos muito o valor dos dados. Era mesmo ignorado, nem era acolhido. Basicamente estávamos aí para nada para os dados. Mas depois de nós descobrirmos que, afinal, temos que começar a ter registros, a ter dados para nós conseguirmos prever ou fazer alguns cálculos sobre o que será a nossa instituição no futuro,
começamos então a fazer essa colheita. E a maneira como esses dados são tratados e são aproveitados, são colocados ao dispor da instituição, dos stakeholders, da administração, acaba por ser fundamental para o processo de tomada de decisão estratégica e posicionamento de qualquer instituição no mercado. Não é só termos os dados, todo mundo pode ter dados, mas temos de saber como usá-los, como aproveitar, o que é que eles falam para nós como histórico e o que é que eles nos dizem para nós fazermos no futuro. E a inteligência artificial nada mais é do que pegar nesses dados e conseguir agrupá-los de uma forma coerente e a partir daí começar a criar, a gerar informação, né, tanto em formato de predição, inteligência artificial tanto a preditiva, como em cluster, né, que é organização em grupos, e também em formato de obtenção de respostas em curto espaço de tempo. Com os dados e a agregação da inteligência artificial, o posicionamento estratégico de qualquer instituição a nível do mercado é estrondoso. E nós podemos até pensar que existem empresas até hoje que estão resistentes ou estão às cegas para começarem a usar a inteligência artificial e começarem a aproveitar o poder dos dados que eles têm. Às vezes é uma resistência porque muitas das vezes não sabem do valor ou são, o Felipe usou aí um termo, incompetentes, inconscientes. Nem sabem que não sabem. Exatamente, nem sabem que não sabem. Então, é fundamental esses dois elementos para o processo de posicionamento estratégico e que vai posicionar a empresa de uma forma, numa vantagem competitiva relativamente a todos os outros. Hoje, quem usa a inteligência artificial a nível do mundo está 20 vezes mais à frente do que qualquer uma outra entidade. Eu posso ser uma empresa pequena em Angola, mas se eu tiver a usar bem a inteligência artificial, eu vou fazer volumes de dinheiros quase similar a uma empresa do topo em qualquer parte do mundo. Isso porque eu tenho acesso a dados e tenho acesso à inteligência artificial para me ajudar a poder gerar valor e a me posicionar melhor no mercado, no segmento onde eu trabalho. Um pouco aquela lógica de pegar nos dados, conseguir extrair informação, conseguir produzir conhecimento e com isto gerar sabedoria. É conseguir fazer todas estas camadas através de ferramentas cada vez mais eficientes. 100%. O que faz com que coisas como, por exemplo, as limitações estruturais de infraestrutura, dizer porque estamos aqui, porque estamos acolá, cada vez sejam menos um obstáculo e se calhar cada vez mais uma oportunidade. Exatamente. Sem dúvidas faz aqui lembrar-nos que aquilo que se calhar nós hoje em dia vemos como problemas, temos que olhar de facto como oportunidades. Nós falamos aqui durante estas perguntas, houve muitos temas que vieram repetidamente ao cimo. Falámos aqui de pessoas, da resistência, falámos de processos. Mas, e repetindo algumas das perguntas que já fizemos e falámos, será que o problema está na tecnologia, na cultura organizacional, na liderança, na falta de competências, na ausência de uma visão estratégica ou na dificuldade de alinharmos então as pessoas, processos e modelos de negócio com a velocidade das mudanças? Nilza, inteligência artificial. Não, esta aqui é a sua provocação. Perguntas difíceis, você pode pôr tudo na lista. Estamos de acordo. Eu assino por baixo. Perguntas difíceis são para a Nilza. Então, uma pergunta um pouquinho difícil, não é? A inteligência artificial e a automação estão a transformar profundamente as organizações. Como é que nós podemos garantir que estas tecnologias geram valor, sem com isto estarem a criar novos silos ou aumentar a complexidade operacional?
Olha, João, para além disso também que o Júlio já falou sobre as potencialidades e todos os benefícios que a inteligência artificial, eu sou muito, acredito muito na simplificação. O que é que eu quero dizer com simplificação? Se nós tivermos, vou começar primeiro pela automação, depois pela inteligência artificial, porque eu entendo que a tecnologia para mim é um meio, não é um fim. A inteligência artificial é usada para ajudar algo que tem que ser melhorado. Então, se eu tiver um processo que por si já é complexo e não funciona, automatizar esse processo só vai fazer algo tão simples quanto piorar o que já estava mal. Então, para que nós possamos usar a automação e a inteligência artificial de forma a criar valor, primeiramente temos que descomplicar aquilo que é complexo. Olhar para os processos de uma empresa, torná-los mais eficientes e que muitas das vezes até podem nem precisar da tecnologia, atenção. Basta mexer umas peças daqui e dali e o processo flui. Isso torna o processo simples. Depois, automatizarmos o processo para que ele seja mais rápido. E também usamos a inteligência artificial para ajudar nessa automatização. Portanto, eu diria que o primeiro passo que se deve usar num processo é torná-lo simples, torná-lo eficiente. Depois usar a automação, a inteligência artificial para o tornar mais rápido e desta forma otimizar os recursos, inclusive os recursos humanos. Porque a inteligência artificial vai ajudar aqui. Se há um processo que eu levava 5 horas a fazer, eu vou fazê-lo com inteligência artificial provavelmente em 1 minuto, 2 minutos, 1 hora no máximo. Né? Mas eu primeiro tenho que tornar esse processo simples e eficiente para que passe em todas as cadeias e não seja complexo. Depois, então, torno automático para que eu use parte do tempo que eu otimizei para fazer outras coisas com muito mais valor e que não precise de inteligência artificial para fazer. Não sei se respondi, mas agora vou passar ao Filipe para dar Não, eu acredito que sim. Vou só dar aqui uma pitadinha que faz-me lembrar aqui 2 analogias. A primeira é que a pior coisa do mundo é nós fazermos da forma mais eficiente possível aquilo que nunca devia ser feito à partida. E então, muitas vezes, utilizarmos inteligência artificial por cima de um processo mau, só estamos a desperdiçar recursos. Só estamos, muitas vezes, a tentar tapar o sol com a peneira. E, se calhar, por exemplo, se estivermos a falar no caso das tecnologias, aumentar dívida técnica com isto. O que é que isto aqui quer dizer? É criar um processo que cada vez vai ficando pior e que um dia vai ter que ser corrigido devido aos problemas que nos pode vir a trazer. A outra questão é que faz sempre aquela analogia do lenhador. É que antes de estarmos a cortar uma árvore, se calhar nós podemos de afiar uma machado, porque é isso que garante que nós seremos eficientes a cortar a árvore. Exatamente. Estavas a passar aqui então ao Filipe. Filipe, tem alguma coisa a acrescentar sobre isto? Bem, eu sou um apologista a simplificar as coisas, né? E às vezes simplifico demais do que deveria. Porque algumas coisas precisam efetivamente passar por algumas etapas para que ela chegue ao certo, né? Aquela história de que 9 mulheres não fazem um filho em um mês, né? Tem coisas que efetivamente precisam de 9 meses e uma mulher. Né? Então tem coisa que é o que é, não adianta tentar reinventar a roda. Entretanto, boa parte das coisas precisa ser pensada, e eu vou fazer o gancho aqui, no que o Shilala disse antes, nos dados. Eu tive uma situação no mês passado, nós temos agora uma reunião bastante alargada dentro da Ethic, na parte de um steering que nós fazemos com as direções principais. E eu estava a falar, fiz até um post no LinkedIn sobre isso com o Paulo, que é o nosso diretor da área técnica de operações, onde nós estávamos debatendo como nós íamos fazer a apresentação sobre certos dados num sistema que nós usamos internamente, que nós chamamos de Workspace, mas não é o Workspace do Google, é um Workspace interno, onde abrem-se tickets para as áreas de apoio, tipo administrativo, pagamentos financeiros, etc, etc. E daí ele pensa, mas fazer essa análise, nós vamos levar um tempão. Eu falei, pera, mas tudo que a gente quer não está no Workspace, tá, mas você pode estar lá no Workspace de uma forma, vai lá e você faz um export de tudo, de toda a base de dados. Nós ingerimos aquilo num GPT com um prompt correto e em segundos tivemos uma apresentação à la McKinsey,
né? Lá consultora Big Five, Sim. com todas as tendências traçadas. Depois, o que nós fizemos? Nosso trabalho foi de validar, double check. Se o que está ali, o gráfico que está ali, fazer por amostragem se os dados estavam corretos, e tudo bateu. Moral da história, o trabalho que gastariam horas e horas e horas e horas para fazer um processo, uma boa apresentação, etc, etc, foi resumido em ter bons dados. Todos os dados estavam extremamente bem organizados. Ingeri-los numa boa IA, com um bom prompt, e recebemos um output que é onde é que nós gastamos energia. Ele, principalmente. A revisar se o output estava alinhado às definições do negócio. Né? Eu tenho um cliente meu, que eu, por razões de confidencialidade não posso dizer, mas que esteve comigo na Angotique, e ele diz assim, agora com o Claude, nós carregamos todos os nossos templates de documentos, backgrounds de documentos, apresentações, PowerPoint e tal, e toda a documentação da minha área agora vai via Claude. E quando eu mando gerar o output, já sai no nosso timbrado, com a nossa fonte, com a data, com tudo automático. Nem sequer o trabalho do secretariado, aspas, né, de editar o documento, sei lá, de pôr no PowerPoint, já nos faz mais. Já não precisa mais fazer. Né? Essas pessoas agora têm que se dedicar e focar no negócio. Né? Algo que a gente fala muito, e eu falava muito, temos que focar no negócio, focar no negócio. Tanto que a nossa missão é exatamente sermos o parceiro tecnológico dos nossos clientes para a continuidade dos negócios deles. Né? E nunca fez tanto sentido essa nossa missão agora com inteligência artificial. Porque agora a inteligência artificial coloca em xeque boa parte das formas como que nós fazíamos antes as coisas. Não é? Boa parte das formas como que nós fazíamos antes as coisas. Então, processos e dados estão completamente ligados. Mas só lembrar aqui algo que tu falaste aqui na prompt. E faz-me lembrar um exemplo pessoal no local de trabalho, onde nós estávamos a tentar validar uma situação e queríamos chegar a uma resposta a conseguir calcular determinados valores. Ok. A verdade é que nós estávamos a tentar fazer aquilo, mas não estávamos a entender bem o problema. E a verdade é que o tempo que investimos foi em definir bem o problema. Porque toda a parte dos cálculos, toda a parte de validação e tudo mais, o AI fez-nos. Mas a partir do momento em que nós investimos o tempo, e fomos 3 pessoas ali a trabalhar durante 1 hora, e a tentar lembrar até de matemática às vezes, isto porque tínhamos que expor o problema de uma forma clara, para o conseguirmos fazer. A verdade é que estas 3 pessoas a pensarem, no final nós conseguimos fazer toda a validação por AI e conseguimos produzir o resultado que nós esperávamos, que eu acredito que de uma outra forma qualquer demoraria provavelmente semanas. Pois, e aqui traz talvez um dos debates mais importantes, João, sobre inteligência artificial, que é, a velocidade já não é mais um critério. Não, mete isso naquele gajo que ele vai fazer rápido, ele trabalha bem. Todos Já não é eles, mais. exatamente. O tema está na direção. Só que a direção preocupa-me imenso. Porque tu só sabes a direção se tu tiveres uma noção dessa bússola, entre aspas. E, às vezes, algumas pessoas que não tiveram certas vivências no analógico, ou não tiveram certas vivências no manual de fazer antes, né, na mão, no pensamento crítico não tem sequer a capacidade de saber o que querem. Não sabendo o que querem, também não sabem as premissas para conseguirem o que querem, e também não sabem o que devem pedir. E daí nós temos uma catástrofe na IA, né? Porque gasta esses tokens à toa sem saber o que está fazendo. Felipe, hoje, se você quiser ter uma plataforma de análise do seu negócio, é mais prático ter alguém do C-Level fazer com os prompts do que meter um técnico que é muito bom em programação e não entende nada de regra de negócio, nada sobre negócio para fazer, para escrever prompts para dar o Júlio, resultado. mas e agora? Como é que a gente faz? Porque nós recebemos uma pressão enorme do sistema mundial. Não estou a falar de Angola. Mundialmente, nós temos que criar condições para que os jovens entrem aqui todos nós somos tecnologia ou telecom, né? Sim. O problema é que você acaba de dizer algo que eu penso igual. Que é um desafio. Como é que eu vou pôr ele? Se hoje a IA faz melhor que ele? Não, mas você vai E agora? fazer, você não vai manter. Eu estou a trazer polêmica de propósito, aliás. Mas aí Estava combinada. ensiná-lo a extrair o melhor da IA. Sim. Mas isto, Nós temos que direcionar Como é que os ele vai nossos trazer o jovens. melhor da IA se ele não sabe qual é o output? eu vou trazer uma Pensamento provocação crítico, adicional. o A experiência é difícil de ser substituída.
Então, a Nilza estava já a tocar no ponto a seguir. Nós temos que criar condições para que as novas gerações continuem a passar um pouco por estas experiências. Porque elas ensinam-nos lições que são precisas para a vida. E fazem com que nós tenhamos muitas vezes o nosso raciocínio ajustado. E se calhar utilizarmos aqui a IA um bocadinho como um multiplicador dessa situação. Sim, Rodrigo, eu acho que a inteligência artificial dá-nos muito output, mas é efetivamente importante que a gente saiba o que pedir. É. E os jovens, se calhar por não terem essa experiência, por não terem convivido com a parte do negócio, às vezes podem não saber exatamente o que pedir. E cabe-nos a nós ensinar o que pedir, ou seja, ensinar o negócio, porque os nossos engenheiros jovens podem saber programar, já não vão precisar porque a IA já está a fazer, sabem? Conhecem Java, conhecem outras linguagens de programação, já não vão precisar. O que é que eles precisam? Eu diria que é olhar mais para, primeiro, as competências comportamentais, que eu acho que é essencial, e depois olhar para o negócio, conhecer o negócio. Não, já não passa por ir conhecer a parte tecnológica, que não digo que não seja importante, mas conhecerem o negócio. Se eu estou a pedir isto à inteligência artificial, estou a pedir porquê? O que é que eu pretendo extrair como valor? Para que é que isto é necessário? Eu acho que isso também E é aqui entra aquelas um coisas ponto que sejam muito relevante que eu necessárias. acho que nós temos que incentivar muito. Os jovens precisam criar pensamento crítico. Pensamento crítico, E é isso que A exatamente. experiência aí é de certa forma, fundamental. falta do Sim. pensamento crítico. Do pensamento crítico. Porque eu não entendo nada sobre produção de canecas. Sim. Mas se eu fizer boas pesquisas com boas expressões, buscando as coisas corretas, eu vou chegar em toda a cadeia produtiva, desde a cerâmica até o resultado final Exatamente. impresso. Mas eu Exatamente. preciso saber como pesquisar isso. Não E é? ter paciência, são muito ansiosos hoje, querem tudo Pensamento um crítico. imediatismo. Exatamente. E isso Pensamento é- crítico. E talvez haver aqui a situação da pessoa, o facto de se calhar nunca ter utilizado uma caneca na vida, Uhum. porque a caneca tem este formato, tem a sua pega, tem tudo mais. A pessoa se calhar tem que perceber que a caneca tem a sua função, serve para aquilo. Uhum. Não tem buracos, por exemplo, para onde o líquido verte. Tem que ter um determinado formato que se ajuste se calhar à mão de quem pega. E deve-se conseguir servir para que a pessoa Uhum. beba um líquido. Então esse estilo de pensamento crítico, Uhum. em que se calhar a pessoa não precisa de ser especialista de domínio, mas se calhar precisa aqui de ter esse pensamento crítico para conseguir perceber se está a ir no caminho certo. E tem coisas que são muito complicadas. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas entram em contato comigo todas as semanas, por inúmeras razões. Muitas vezes entram alguns jovens, etc. Uhum. E entram em contato comigo de uma forma irritantemente IA. E às vezes eu falo, agora Como é que eu vou te responder? responda-me sem IA. Pá, Ok. o que é que tu sabes É fazer? a história do tradução, Não é? e que se for em inglês tem lá a dizer o delve, e tem todas estas coisas que nós sabemos que são IA por Também a forma de falar e tal, e daí entra o grande problema que nós temos, isso vai entrar noutra problemática, que é as nossas pessoas dentro das nossas corporações usando as IAs gratuitas para fazer assuntos que não são, que são confidenciais, Sim. alimentando os modelos com dados confidenciais. Confidenciais da né? empresa. Sim. E esses dias atrás eu tive que explicar Sem para qualquer uma pessoa, noção. uma estagiária nossa da área de projetos, eu tive que explicar, pá, mas como é que você fez isso aqui? Não, usei o Gama. Pá, top. Mas você alimentou o Gama, que é uma Sim, plataforma que sim, cria é. apresentações, PowerPoint. com PowerPoint. dados do cliente. Tá, por sorte, não é nenhum dado crítico. Mas diz lá o nome do cliente, qual é o projeto, as datas, as pessoas envolvidas. Qualquer outra pessoa que for fazer uma pesquisa naquele modelo que foi usado pelo Gama para fazer Uhum. aquela apresentação, Ele vai ter. pode, a gente não tem certeza disso, porque ela usa o dado como ela quer, Uhum. mas pode ter aquelas informações Como publicamente, porque estás a usar uma versão gratuita. Exato. Sem dúvida. Mas mal e mal temos as garantias que as versões pagas efetivamente não são usadas, né? Dizem que pessoas não não usam, pelo menos é sabem escrito que não isso. usam, né? Não sabem disso, Filipe. Uhum. Há quem faz isso de uma forma completamente inocente. A maior parte não sabe. E é por isso que Pois. aqui o tema que é dos outros da Nós- comunicação. Né? Pois. E há nós aqueles que temos- às vezes não querem saber, que da apresentação o resultado. Pois, eu Mas entendo. é bom. Porque o resultado fica bom muitas vezes. Não saber mesmo. Eu acho que isso também passa por
Isso é um dever da própria empresa. Porque quando me pedem informação, eu sei que eu consigo encontrá-lo, por exemplo, no IA, Gama da Vida, Code, DeepSeek, qualquer um desses. A própria empresa tem que criar mecanismos para educar os seus colaboradores de qual é a informação que deve ir para o IA e que não vai comprometer a empresa. E não ficar à espera que vários colaboradores tenham esse entendimento. Por exemplo, a própria empresa ter licenças de inteligência artificial Sim. e não deixar que cada colaborador Tem a sua. tenha a Sua sua. conta própria. E também criar informações que permitam perceber como é que eu devo usar o IA para fazer pesquisas de informações da empresa. Uhum. Isso é importante. educar, A educar. empresa vai-nos mostrando que muitas empresas, sobretudo a nível de C-level, percebem que é importante, querem investir em IA, mas a primeira reação que têm é bloqueiam tudo que é IA com medo do que é que as pessoas vão fazer, como é que vão fazer. É. Então, bloquear não é a solução. Eu tenho uma visão meio simplista, na verdade. Se tu não és capaz de fazer algo sem a IA, com a IA, o risco de fazer asneira Sim. Muito grande. é simples. Eu não entendo nada de programação, daí eu vou usar um vibe code. E daí eu, uau, com um prompt eu já criei telas e botões, não sei o quê, vou publicar isso na internet. Daí tem as APIs abertas para a internet, com dados vazados, sem autenticação correta. Pá, uma bagunça, né? Por quê? Porque ele não entende nada da arquitetura de software. Estava só Usou um bonito. vibe code e publicou uma coisa bonitinha, porque foi fácil de fazer. Fazer, Né? exatamente. Então eu acho que assim, se a pessoa não sabe escrever uma boa redação, um bom parágrafo, um bom texto, O que IA se vai, só né? Sem dúvida. aceitar qualquer coisa que a IA ver, inclusive os travessões chatos, que normalmente são usados pelos jornalistas, né? Mas quase que ninguém Cada usa vez no mais. motel. Né? Aí Agora- parou de usar tanto, os modelos diminuíram o uso de Um pouco. travessões, eu acho. Não? Ainda hoje vi isso. Eu ainda vejo, ainda se vê isto nos currículos da pessoa. Se quiser que façamos uma versão mais executiva. Mas falamos agora aqui um pouco também das decisões das empresas poderem permitir a utilização de IA. Uma pergunta para o Júlio. Muitas empresas implementam novas ferramentas, mas mantêm estruturas de decisão lentas e hierarquias tradicionais. Até que ponto os modelos de governação influenciam o sucesso da transformação digital? Essa pergunta é mais polêmica do que todas as outras que nós estávamos aqui a discutir. Eu prometi. Olha, a governação creio que nós ignoramos muito ela, mas é uma das peças fundamentais para o sucesso de qualquer instituição. E a governança existe em vários níveis. Eu sou engenheiro de dados de raiz. E nós, na engenharia de dados, temos uma parte que chamamos de governança de dados, onde você usa aquilo que você chama de Role-Based Access Control, os tais RBAC, né? Onde você, com base no perfil de cada um e etc., vai dando acessos, vai implementando camadas de aprovação e o processo de um lado para o outro. Se esse dado sair desse ponto, tem que primeiro ir para essa camada, depois de ser aprovado dessa camada, vai para outra e assim sucessivamente. Esse processo, se não for muito bem desenhado, você vai ter uma aplicação que teria a resposta daqueles dados em menos de 1 milissegundo e vais ter a resposta em 30 ou 1 minuto, por causa da camada enorme que você colocou na governança. Então, o mesmo acontece aqui no processo de transformação digital e mudança das empresas. Se o nosso processo de governança for muito complexo, nós acabamos por criar aqui várias zonas de fricção para o output. Uma das primeiras partes que as instituições devem pensar é simplificar a sua camada de governança e tomada de decisão. Porque só com isso é que o processo de transformação digital vai acabar por ter sucesso e realmente
desempenhar o papel que ele deve desempenhar na instituição. Os processos de tomada de decisão de governança são muito complexos. Ter um processo de aprovação de viagens para alguém viajar dentro da empresa tem que passar pelo primeiro chefe direto, depois às vezes tens 6 chefes na frente, até chegar ao Felipe, que é o diretor-geral. Tens primeiro o chefe direto, depois tens o CFO, não é o CFO, primeiro tens o líder do financeiro, depois tens o CFO, depois tens o administrador, não sei o quê, até chegar, você pode ter a melhor ferramenta de inovação aí no meio digital, mas esse processo vai te levar 15, 20 dias para conseguir ser aprovado. Não é um problema de tecnologia, né? Não é um problema de não. Isso faz-me lembrar duas coisas. Faz-me lembrar aquilo que a Nilsa disse há pouco, de que estas transformações só funcionam top-down, ou seja, tem que haver força, tem que haver vontade vinda de cima para que isto aconteça, Uhum. e talvez seguir, porque deviam ser criadas talvez balizas para garantir que partes do processo fluem naturalmente, sem que estes pontos de aprovação sejam bottlenecks, Ô, João, ou seja, são os chamados gargalos. usaste uma palavra muito bonita, balizas. Se você cria um cartão Visa ou virtual para o teu colaborador, dizer, você pode viajar e comprar até o valor de $1.000 de viagem, de 3 em 3 meses. Você cria uma baliza muito bem específica que ele, para fazer viagens importantes dentro daquele budget, ele, em um dia ou menos tem a viagem feita. E isso tudo é um processo, faz parte do processo de governança. E as instituições devem trabalhar arduamente e identificar. Primeiro é colocar todo o seu processo em cima da mesa para conseguirem identificar ponto a ponto onde é que a nossa governança está a falhar, onde é que nós precisamos nos reajustar a coisa para que o nosso processo de transformação digital seja realmente efetivo. Podemos aqui lutar, implementar ferramentas, mas no final do dia a nossa governança que está errada. É o processo interno, é afinar o que não, o que está errado. Sempre. Evitar aquela lógica também, se calhar, do inglês diz micromanagement, a microgestão, que muitas vezes há aquela tendência das pessoas acharem que estão a fazer o seu trabalho bem, se agarrarem tudo, forem passar a lupa em tudo. A verdade é que se calhar aí vão ter um custo maior do que o benefício, Uhum. porque o atraso ou os problemas que vão introduzir vão ser muito maiores. Exatamente. Agora aqui uma pergunta para o Filipe. Filipe, observando o setor financeiro bancário, quais têm sido os maiores desafios na adoção de novos modelos digitais e como é que estes podem ser ultrapassados? O setor financeiro bancário, ele navega em um contexto muito peculiar. Talvez um dos mais específicos da nossa praça, né? Não é igual telecomunicações, não é igual ao gás, não é igual ao comércio, porque é um dos setores mais bem regulados do país, né? Nós temos um regulador, que é o BNA, que é um regulador ativo, um regulador muito estrito, muito tradicional em muitos aspectos, apesar da atenção. O BNA tem feito grandes avanços tecnológicos nos últimos tempos. Mas aqui eu acredito, disse isso há poucos dias, que a banca angolana é muito corajosa. Muito corajosa só por estar no mercado, ok? Só por explorar esse mercado. Mas a coragem que nos trouxe até aqui, nas últimas 3 décadas, não vai ser a mesma que vai nos levar nas próximas 3. E o mesmo se diz para a tecnologia que nos trouxe até aqui, não vai ser a mesma que vai nos levar daqui para frente. E eu digo aqui, como estamos aqui entre amigos, num fórum informal, eu costumo brincar que o sistema financeiro angolano é um prédio do colono com uma bela fachada de vidro bonita nova na frente. E algumas pessoas me interpretam muito mal e não gostam desse comentário, mas é a pura realidade, né? A quase maioria absoluta dos bancos angolanos utilizam sistemas legados de 20, 30 anos de idade, monolíticos, extremamente pouco eficientes no que toca role-based access, tá? E que quase sempre precisam de um ecossistema de
a palavra que vem no meu natural é parafernália, mas eu vou tentar colocar isso de uma forma mais diplomática. Um ecossistema de sistemas periféricos que se interconecta com esse core para conseguir entregar a nós o que nós queremos usar. E muitas vezes entrega para nós algo ainda assim aquém daquilo que nós esperamos como utilizadores, e quando conhecemos outras geografias, ficamos ainda mais decepcionados. E aqui preciso coragem, primeiro de tudo, desses gestores que estão à frente de transformação digital da banca, quererem puxar aqui tecnologias verdadeiramente disruptivas no mercado. E é preciso, entretanto, um convencimento e uma boa conversa com o regulador, para que o regulador também permita que certas coisas aconteçam. Eu não consigo mais entender o porquê que nós ainda temos que dar uma foto tipo passe. Não faz mais sentido. Ontem. Isso aconteceu Eu vivi o mesmo hoje. Eu fiz Semana isso passada. E às vezes tem dimensão obrigatória. foto tipo passe da minha esposa. Dizer, traga essa foto. E vai muito mais além, né? Por exemplo, eu estive no banco há umas 2 semanas e o meu gestor entregou um formulário e tá, pá, chefe, assina só aqui. Falei, mas tem que preencher isso tudo? Falei, não, isso depois eu preencho. Mas eu penso, primeiro que tá no papel, ele põe lá depois o que ele quiser de informação. Ele estava a me ajudar, atenção, ok? Ele estava a me ajudar, mas é um processo ineficiente. E os gestores, ao saberem que é um processo ineficiente, eles dizem, assina aqui que depois eu preencho. E sabe-se lá como é que preenche. Mas eu digo, por que isso não é um processo online? Eu vou ler rapidinho, preencho tudo, dou um submit, tiro uma foto da minha cara, como acontece na Europa, como acontece nas Américas em geral. Porque o regulador não deixa. O regulador está a olhar para uma forma de melhorar isso? Claro que está. Está mesmo, verdadeiramente. Até porque, por exemplo, um dos exemplos clássicos que nós podemos ver no nosso mercado é a implantação de SupTech, que é Supervision Technology. No fundo, um conjunto tecnológico que vai fazer com que os bancos forneçam informações regulamentares de uma forma mais automatizada, diretamente das suas fontes de dados. Epa, top, já é louvável a atitude. Mas, em contrapartida, nós temos outros aspectos que dizem respeito efetivamente à facilidade da bancarização, né? A utilização simplificada de certos serviços financeiros que ainda não acontecem porque existe esses 2 fatores, na minha opinião. Um certo tradicionalismo e conservadorismo do regulador, do qual eu entendo e respeito, atenção, ok? Porque efetivamente nós temos um mercado que ainda precisa ser muito, muito regulado. Essa é a minha opinião. Mas, existem pontos aqui que precisam de flexibilidade, senão nós não vamos crescer. Nós não vamos exponenciar os negócios se nós não tivermos um banco digital. Uma evolução paulatina. Hoje nós não temos nenhum banco digital na praça, verdadeiramente digital. Quer dizer que não tenham bons canais digitais, que não tenham bons internet bankings, etc. Mas um banco onde eu consiga fazer o workflow 100% digital, sem ter que entregar um Revolut. Né? Bem, e, em paralelo, o que eu acredito que é mais importante do que o ponto anterior, os gestores, aqueles que têm efetivamente a caneta na mão para tomar decisões dentro da banca, sejam eles diretores, administradores, presidentes do conselho executivo, das comissões executivas, precisam ser ainda mais corajosos. Corajosos em substituir esses prédios velhos por novas construções modernas. E aqui a analogia, naturalmente, estou a referir aos sistemas core, aos sistemas principais da banca. Eu hoje saí de uma apresentação em um cliente do sistema financeiro bancário. E nós estávamos exatamente a apresentar um canal digital de uma das nossas empresas, da Digital Banking Solutions, e esse canal digital tem lá a parte de configuração de workflows, onde eu permito, como dono da minha conta bancária, posso permitir a alguém, por exemplo, dizer assim, olha, o Júlio é o meu financeiro, eu quero que ele possa lançar operações até 500 mil kwanzas. E a Nilza possa aprovar as operações até 500 mil kwanzas. As operações acima de 500 mil kwanzas têm que ir para um gestor sênior, ou para um diretor. E as acima de 10 milhões de kwanzas têm que ir para o fulano. Hoje nós não temos na banca nenhum workflow desse disponível. Eu digo isso como cliente, nem como fornecedor de soluções. Para mim, ia ser fantástico se eu pudesse criar esses workflows, para o meu banco, não é? Daí o meu gestor ia ter tudo isso disponível. Não tenho. Mas Felipe, vê lá que tem aqui uma vírgula na regulamentação que não permite bem isso. Então a gente começa a viver um dilema tecnológico versus regulação. Temos que sentar na mesma mesa e debater. Se nós não sairmos desse contexto, nós não teremos uma Angola com banca digital
Nós, às vezes, estamos a debater inteligência artificial, mas nós temos sistemas altamente antigos na origem, com qualidade de dados extremamente comprometida. É preciso pensar isso de uma forma prática, não de uma forma teórica. Filipe, isto faz sempre lembrar que, se calhar, esse género de aprovações não são exclusivos dos sistemas bancários. Uh-uh. A maioria das empresas poderia beneficiar, falámos há pouco das balizas, se calhar de sistemas que permitam montar workflows e tornarem-se mais autónomos para evitarem coisas que têm que ser aprovadas várias vezes, Sim. coisas que se calhar não precisam de ter aprovações de todos os níveis de acordo com o montante, Uhum. ou se já foram aprovadas, estão de facto aprovadas, não precisam de ser reaprovadas e triaprovadas. Uhum. É algo que se calhar todos nós podemos beneficiar. Em relação à banca digital, quando estiver pronta, eu serei um cliente. Há uns anos atrás, João, eu tive uma pessoa, nós estávamos a fazer um evento, um debate, e uma pessoa de um banco muito importante na praça perguntou-me se eu, na Europa, preferiria pôr meu dinheiro num banco tradicional ou numa fintech. E ele provavelmente acreditava que o banco tradicional seria a minha escolha. Eu disse, certamente a fintech. Porque a fintech eu não preciso ir até lá. E o banco tradicional diz que eu tenho que ir a Lisboa, por exemplo, no caso de Portugal, porque eu tenho que entregar uma cópia de um documento. Pá, Aí posso dar um exemplo. Durante o Covid, o filho atingiu a maioridade. Uhum. Quis-lhe criar uma conta bancária em Portugal para ele poder tratar das coisas dele de uma forma simples. Uhum. O banco no qual eu tenho conta respondeu assim: não é possível, tem que vir presencialmente. Então, Eu não resido em Portugal. A resposta que viste, então não dá. Então, olha que interessante esse teu comentário, João, porque agora estás a fazer um paralelo com um país que nós todos temos alguma relação, eu acredito. Angola tem imensa relação, que é Portugal, e tem problemas parecidos. E aqui eu coloco mais um debate que é, epá, a nossa banca é muito orientada à realidade portuguesa, Uhum, né? sem dúvida. E tivemos muitos benefícios nisso durante muito tempo. Mas será que nós não temos que começar a olhar um pouquinho mais de forma holística Filipe, para o que os nossos parceiros, por exemplo, no Quênia, estão a fazer? Filipe, Os tenho nossos parceiros na certeza África do que eles Sul? estão a falar da banca e que é orientada. Não. É só Mas banca? mas Não a é verdade, só- Não. mas a verdade é Estou a que fazer um hoje em paralelo dia com o contexto. eu vejo que diversificamos cada vez mais a economia. No caso da banca, nós vemos aqui bancos que estão inspirados, por exemplo, pela África do Sul, pela Nigéria, por outros países aqui à volta, eu creio pela Etiópia. Ainda bem. Isso aqui faz o quê? Que aumenta a concorrência, aumenta aqui a visão e se calhar traz outro género de práticas, neste caso, melhores práticas que possam também ser aplicadas. Sabe uma coisa, nós temos uma realidade social muito mais parecida com a América Latina do que com a Europa, isso é indiscutível, Sem dúvida. né? E na América Latina, para onde os bancos, por exemplo, da América Latina olham? Para a América, para a China, para a Índia, economias que têm um boom, extremamente dinâmicas e que nos mostram como modelos rápidos digitais podem ser feitos, não é? Claro, depois nós temos todo um contexto que tem que ser extremamente bem pensado, por exemplo, em bancos que já integram com criptoativos, e aqui nesse momento nós temos os criptoativos, a manipulação deles, etc., de forma restrita por lei e proibida, Uhum. né? Em algum momento eu acredito que o legislador vai repensar esse contexto quando tivermos condições de melhor controlar. Ah, mas isso tudo para dizer o quê? Se nós ficarmos a olhar como olhávamos há 30 anos atrás, que foi muito bom, atenção, importantíssimo, mas nós não podemos se basear nas mesmas fontes, na mesma metodologia para pensar a banca daqui para frente. A tecnologia que nos trouxe nos últimos 30 anos não pode ser a mesma tecnologia que nos leva nos próximos 30. Não é possível. Senão Angola vai ficar para trás. E não vai ficar para trás da América. Não vai ficar para trás da Europa. Vai ficar para trás dos nossos vizinhos, que estão a olhar para o mundo. Sem dúvida, há países aqui à nossa volta onde a realidade está muito mais avançada nestes domínios. Sim, claro. Basta olhar, por exemplo, a nível de fintechs, o que temos no Ghana, o que temos na Nigéria, Sim. a velocidade de adoção, de conseguir fazer operações, disto ser disruptivo no dia a dia, Uhum. é fantástico. Vamos aqui também lembrar-nos que, se calhar, há um exemplo no Brasil que poderíamos pensar, talvez, para Angola, a questão do Pix. Seria talvez, mas eu acho que isto ia nos trazer um episódio só do nosso podcast, só isso para é um- discutir isso. Sim. Mas olha uma coisa Como é que- interessante. como é que funcionaria para Eu vou Angola, né? tentar puxar, como eu estou dentro do setor financeiro, eu quero puxar aqui um paralelo, o Pix, com dados e com IA.
que a GT do Brasil, né, o fisco do Receita Brasil, Federal. começou a fazer agora com o advento do Pix? O que aconteceu com o Pix? Todo mundo começou a aceitar Pix e operar via Pix. Que aqui nós temos já e está em implantação latente, que é o Quick, e eu espero que daqui a pouco toda a gente use Quick, francamente. Todo mundo começou a pagar com Pix. Tudo. Epá, é que até o rebuçado tu pagas com Pix. É impressionante. O camarada que vende, até nos vendedores ambulantes, já andam com QR Code para tu pagares com Pix. Só que daí, o que o fisco entendeu? Epá, agora que está todo mundo usando o Pix, eu consigo ter um volume de dados brutal para analisar. Então, eles começaram a usar a inteligência artificial agora, modelos deles mesmos, muitas vezes, para poder analisar um volume de dados que antes não conseguiam analisar. E já começaram a pegar uma série de contextos onde pessoas gastam muito mais do que declaram. E aqui já traz um benefício para o Estado, que é, peraí, então estás a pagar imposto errado. E se tu gastas tanto aqui no Pix e declara só tanto, tem alguma discrepância aqui, tem um gap que não estás a pagar de imposto. Ou seja, já qualidade de dados, ou seja, está tudo com o Pix, sabe de onde veio, para onde foi, o que foi gasto, quanto é que foi gasto. Analisa isso num bom modelo de dados, com IA, tens uma análise preditiva muito precisa daqueles que declaram os seus impostos corretamente ou não. Ou não. Não é? Sem dúvida. Aqui, às vezes, vamos entrar no debate depois da... Não, eu acho que temos tirar a vontade. Temos que cuidar... Não, senão temos só que vai guardar ser um uma episódio polêmica. só para isso. Fica já reservado, vamos falar aqui para guardarmos um episódio só para isso. Em Angola, onde vários setores estão a acelerar os programas de modernização e inovação, compreender os fatores que determinam o sucesso ou fracasso das transformações digitais é fundamental para garantir que os investimentos realizados geram valor real e sustentável. Nilza, como medirmos verdadeiramente o sucesso de uma transformação digital? Que indicadores são mais relevantes, além daqueles tradicionais KPIs tecnológicos? Olha, João, indicadores para a transformação digital. Um dos indicadores tem a ver com o esforço do cliente a aderir a um serviço ou a um pedido. Estávamos a falar de nós usar, por exemplo, agora o Felipe falou sobre tirar fotografia. Ela também falou também sobre isso, e isso aconteceu-me há dias. Quando nós conseguimos reduzir o esforço que o cliente faz para ter um serviço básico como abrir uma conta bancária, por exemplo, até fechar uma conta bancária, ou então mudar de uma agência para outra, que é o Customer Effort Score, nós conseguimos perceber que a transformação digital está a ter sucesso. Reduzir o tempo. E também a adoção dos canais digitais. Porque se nós estamos aí para a transformação digital, o que nós temos que medir não é se a tecnologia foi bem implementada. Não é se eu tinha um projeto para implementar um software em um mês e consegui implementá-lo em 10 dias. O que Impacto tem que real. contar é qual é o impacto que aquele software trouxe para a vida do cliente, para o próprio colaborador e para o negócio. Ok. Então, se nós olharmos para eu diria que esses três, vamos chamar KPIs, não sei se em termos de transformação digital há um outro nome, mas chamar de KPIs de adoção dos canais digitais, o esforço que o cliente faz em conseguir aderir a um serviço nosso e a experiência dos nossos colaboradores também é importante. Porque quanto mais nós somos produtivas, e nós já se fala disso sobre o employee experience que leva ao customer experience, isso é É extremamente o Total importante. Experience. Então, eu diria que o KPI a ser medido, se tivesse que escolher três, seria de facto o esforço do cliente, a adoção dos canais digitais e qual é a experiência que nós estamos a dar também aos nossos colaboradores e o impacto que isso está a ter no negócio. E não propriamente o tempo que eu levei para implementar uma ferramenta na organização. Sem dúvida. E quais as competências e características que achas que deverão ter os líderes do futuro para conseguirem conduzir organizações cada vez mais digitais? Olha, líderes do futuro, não só líderes
líderes futuros, do ponto de vista digital, como um líder num sentido abrangente. Para mim, é não só a adaptação, acho que o líder deve ter a capacidade de se adaptar, e quando digo adaptar, também falo da parte da flexibilidade, como também de abraçar as iniciativas e facilitar, digamos assim, a vida do próprio colaborador. Porque quanto mais satisfeito nós temos um colaborador, maior é a produtividade. Quanto mais claro for o objetivo para esse colaborador, o que é que ele está a fazer na empresa e qual é o valor que ele tem para a empresa, mais produtivo é o colaborador. E naturalmente que quando nós temos colaboradores mais produtivos e mais satisfeitos, vamos ter clientes mais satisfeitos. Há tempos, Sem e só para dúvida. dar um exemplo, há tempos fui a um mês e tal, fui a uma loja. Entrei na loja, a funcionária da loja nem olhou para mim, né? Dei a volta, eu estava à procura de um televisor. E ela estava ali, já faltava para ir uns 10 minutos para a loja fechar. E ela estava ali, tipo, eu vou levar mais 10 minutos, se calhar já serão 19 e ela tinha que ir embora. Eu cheguei ao pé dela e eu perguntei, olha, tudo bem? Ela assim, trabalhas com, como é que se diz, Comissão. comissão? Uhum. Ela olhou para mim e disse, não. Eu disse, eu já Pronto. percebi. Por isso. E, porquê, senhora? Eu disse, porque quer eu compre, quer eu não compre, para ti é igual. Não há motivação. Não há motivação nenhuma. Depois eu até virei para ela e disse, olha, mas eu acho que se calhar o que também não explicar é que podes não ter comissão, minha querida. Mas se eu não comprar hoje, depois vier amanhã um outro cliente também não comprar. Depois de amanhã não comprar, a receita vai diminuir. E a receita vai diminuir de tal forma que em algum momento o patrão vai pensar, agora não preciso de 20 pessoas porque já não tenho vendas para 20. E vai começar a reduzir. E quando começar a reduzir, em algum momento vai chegar a ti. Sem Ela dúvida. olhou para mim e disse, pois, portanto, é isso que nós temos que explicar. Você ofereceu a ela uma forma diferente de pensar. Sim. E eu acho que está aí o nosso papel como líderes Como líder. quando falamos de inteligência artificial. Se nós não começarmos a oferecer uma forma diferente de pensar, do tipo assim, pá, se nós começarmos a pensar, companheiro, daqui a pouco tu vai ser substituído pela IA. Porque um mero operador tende a ser substituído por uma inteligência artificial, robotizada ou não, Exatamente. mas tende a ser Ainda por substituída. cima hoje, com o chat GPT, já te agrada quando pensas. Epá, esse é um Tu és problema obrigado a também. dizer, chato, eu não quero que tu me agrades. Eu não quero estar certo. Não quero estar certo, eu quero que tu olhes para as contas que me digas. Estás a ver? E isso para fechar, dizendo que cabe a nós, líderes, né, a liderança, mostrar ao colaborador, não é só qual é o castigo que vais ter se não fizeres a coisa, mas como é que tu estás a contribuir? Qual é o benefício? Qual é o impacto que isso tem para ti como Acho que um colaborador? equilíbrio virtuoso de benefícios entre todas Sim. as partes tem de existir. Exatamente. Não é what is in it for me, é what is in it for us. O Exatamente. que é que está aqui para todos nós? Sim. Eu acho que o Filipe já estava aqui a responder há pouco a pergunta que eu tinha aqui para ele. É como evitar que a transformação digital seja vista apenas como um projeto de TI e garantir que ela se torne uma transformação do negócio. Essa é uma questão muito polêmica também. Eu tenho trazido ela bastante, mas é simples. Creio que nós temos que incentivar as áreas de negócio a terem skin in the game. Porque é muito fácil. Isso é culpa da informática. O pessoal da DSI, ou da DTI, ou da direção, sei lá como é que chama cada uma das Tendo em conta instituições. que se calhar algumas pessoas podem não conhecer a expressão, vou-te só desafiar a explicar o que é que isso quer dizer. Isso quer dizer que se eu vou comprar uma solução relacionada à logística, quem tem que tratar dessa solução é a pessoa da logística. O principal stakeholder deveria ser a pessoa da logística e não a pessoa da informática. A pessoa, e veja, algumas empresas mais maduras, e principalmente em economias mais maduras, nós já observamos que as tecnologias não são compradas mais pela área de informática. Elas são compradas pela área que precisa daquilo para ajudar dentro do seu processo de negócio. E são suportadas pela área de tecnologia. A área de tecnologia ajuda a garantir que ele está comprando uma solução correta, que vai atender os princípios tecnológicos que eles seguem, e aí por diante. Mas a pessoa ou a equipa
que compra, entre aspas, aquilo, ou que propõe internamente aquilo, é a pessoa daquela área. O exemplo que eu Uhum. acabei de dar é da logística. Porque o que mais nós vemos é, às vezes, a área da informática comprar uma solução da logística, instala na área da logística, a logística não usa, e diz assim, Por mas isso é que eu não ainda preciso usa. disso. Sim. Filipe, se tivesse a aconselhar um CEO que está a iniciar uma jornada de transformação digital, quais seriam as 3 prioridades que não poderiam faltar? Hum. Aqui, por uma questão de tempo, vamos aqui chutar um pouco a baliza. E se nós fazemos, eu digo uma, tu diz outra, tu diz outra. Tá Hã? bem. Hã? Podemos fazer assim, não? Sem dúvida. Eu faço bagunça no protocolo disso. Eu vou dizer o seguinte, como número 1, na minha opinião, é sem liderar, por exemplo, não funciona. Eu puxo, no fundo, o gancho que a Nilza nos deu antes, né? Uhum. Se o camarada não liderar, por exemplo, seja ele ou ela, não dizer assim, pá, vamos instalar isso aqui para o RH. Pá, fulana, as minhas férias tratam lá, pá, não vai funcionar. Não Mas se vai tu Sem instalares uma dúvida. solução de RH, tu, como líder, tens que ir lá conectar Uhum. e usar para pedir também as tuas férias. Uhum. Né? E dar exemplo que tu usas. Nós instalamos uma solução na Ethic esse ano, que eu chamei do Workspace, né? Nos primeiras semanas, primeiros meses do uso dela, eu fui o top user. Porque tudo eu fazia por lá. Até virei o chato, né? Porque pá, eu só falava, olha, já tratei lá, olha, já tratei lá. Mas obrigava que os outros membros do fluxo usassem a ferramenta. Uhum. Então, para mim, é liderar, por exemplo. Nilza. Já tirou uma. Eu adoro a parte de ligar, por exemplo, mas acho que o que eu gosto mais mesmo é a comunicação. Comunicação. bem, né? Comunicar. O comunicar até nas decisões que não agradam. É Especialmente aceito. nessas. Sim. Comunicar para incentivar, mas principalmente comunicar para que o outro entenda que estamos preocupados com ele. Então, o liderar, por exemplo, para mim é fantástico. A comunicação, para mim, é a base de qualquer transformação organizacional. bem. Qualquer. Júlio? Ahm, Bom, escolher uma. Eu ia dizer conhecimento. Eu acho que o conhecimento e a formação é algo que eu iria apostar que não faltasse nesse meio. Uhum. Ok. Muito bem. Júlio, para fecharmos aqui esta ronda de perguntas, que importância têm os ecossistemas de inovação, as parcerias e a colaboração entre organizações para acelerar a transformação digital em Angola? Oh, Ainda essa pergunta é grande. Isso Não, tem que ser tem uma resposta executiva. é executiva. O ecossistema é fundamental. Eu não consigo me imaginar a fazer negócio sozinho. Eu como Angola Cables e eu como Júlio, não é possível fazer. É possível, mas não se é eficiente fazer negócio sozinho. O ecossistema deve existir por causa da forma como as partes se complementam. Eu faço uma parte, a ETIC faz outra, a Unitel faz outra, para que o desenvolvimento aconteça e o ecossistema realmente vai se fortalecer para que os resultados que se esperam sejam alcançados. Será que é um pouco aquela situação do se quiseres ir rápido, vai sozinho, se quiseres ir longe, vai acompanhado? Exatamente. Nós queremos construir um mundo melhor, uma Angola melhor, uma África melhor. Nós precisamos dos outros. Precisamos do ecossistema. Eu hoje tenho uma plataforma, um marketplace de inteligência artificial, modelos e GPUs como serviço. Eu só tenho um marketplace. Eu não tenho soluções. Uhum. Uma outra entidade tem soluções e precisa do marketplace. Outra entidade vai acabar por, além das soluções, vai acabar por trazer, eu vou fornecer os hardwares, eu tenho um orquestrador. Uhum. Então, à medida que nós vamos montando todo o ecossistema, o cliente, né, que na verdade é o nosso foco, aquele que vai beneficiar do nosso serviço, vai acabar por receber um serviço completo. Eu sozinho não vou conseguir oferecer a qualidade de serviço que o cliente espera. Ok. E pegando nisso, olhando para os próximos 5 anos, quais serão os maiores riscos para as empresas que não conseguirem transformar-se digitalmente?
vai ficarem para trás, vão desaparecer basicamente do mercado, porque a inteligência artificial vai continuar a ser a ferramenta que melhor vai posicionar as empresas que a usam no mercado e vai acelerar a forma de fazer dinheiro, né, o revenue de cada instituição que usar. Isso não tem como fugir. Não tem como fugir. É preciso se reinventar e dizer que a inteligência artificial é parte do nosso mundo, do nosso negócio hoje, e é o esforço que eu, como líder, também tenho. Que a minha equipa é forçada a implementar até a inteligência artificial e tem isso como um KPI. Dizer assim, olha, no próximo ano nós vamos medir o quanto você usou a inteligência artificial e reduziu o seu tempo. E conta para o bônus também. Boa. Vamos estar. Temos que ter mais conversas sobre isso. Bem, quero buscar convidados. Nós chegamos aqui ao final desta conversa. E ao longo desta sessão ficou claro que as transformações digitais raramente faltam ou falham por falta de tecnologia. Na maioria dos casos, os maiores desafios estão relacionados com liderança, cultura, competência, governação, capacidade de execução. E juntando tudo isto, se calhar tem um pouco a ver com as pessoas, não? É também evidente que esta transformação digital não é um destino, nem um projeto com início e fim definidos. É mesmo um processo contínuo de adaptação, aprendizagem e reinvenção que exige das organizações não apenas investimento em tecnologia, mas sobretudo o tal investimento nas pessoas, na forma como trabalham e como tomam decisões. Como ouvimos hoje dos nossos convidados, não basta digitalizar processos. É preciso transformar modelos de negócio, promover uma cultura de inovação, desenvolver talento e construir organizações capazes de aprender e evoluir continuamente. Gostaria de vos deixar aqui uma reflexão, tendo em conta o que discutimos. As empresas que vão liderar o futuro não serão necessariamente as que tiverem mais tecnologia, mas aquelas que conseguirem transformar a tecnologia em valor, a mudança em cultura e a inovação em resultados. A questão já não é se as empresas vão ser transformadas pelo digital. A verdadeira questão é se estaremos preparados para liderar esta transformação ou se seremos apenas espectadores da mesma. Chegados aqui ao final do nosso episódio, do nosso Podfonia, gostaria de agradecer em nome do FNIA, Fórum Nacional de Inteligência Artificial, que aos nossos 3 convidados, Filipe Retke, Nilsa Lawrence Gomes, Júlio Chilela. Muito obrigado por partilharem as vossas experiências, a qualidade das reflexões, as provocações, a bagunça e também as perspectivas que trouxeram a esta conversa. De qualquer modo, isto não acaba por aqui, esta transformação continua. Fiquem atentos e acompanhem as redes sociais do FNIA, pois o Podfonia volta com um próximo episódio muito em breve. Teremos mais discussões impactantes e convidados de referência. Marquem também na agenda o evento FNIA 26, nos dias 13 e 14 de julho de 2026, a realizar no Hotel Intercontinental, em Luanda. No dia 13 teremos a parte da conferência com o lema IA, Data and Digital Transformation, da análise à decisão, dos dados ao impacto. Teremos a participação de mais de 25 oradores de C-Level, provenientes dos setores público e privado, a nível nacional e internacional. O segundo dia, no dia 14, este estará mais focado para a formação executiva, onde realizaremos a Masterclass AI Authority, concebida para profissionais que pretendem aprofundar conhecimentos, compreender aplicações reais da inteligência artificial e desenvolver uma visão mais estratégica sobre o futuro dos negócios. Gostaria uma vez mais de recordar que este evento não seria possível sem os nossos parceiros e patrocinadores, aos quais estamos gratos pelo suporte e apoio desta edição do FNIA 26. Deloitte, Adventure, Cafeína, Latina Line, Abria, Ciberia, PMI Angola, Dome Digital, Mintix, IMA, APD e Zaca São Paulo. Terminamos com um agradecimento muito especial a todos os presentes desse lado da Câmara, na famosa Diáspora Digital, pela vossa participação e interesse. Esperamos que esta discussão tenha deixado não apenas respostas, mas também perguntas, novas ideias e, sobretudo, inspiração
para que cada um de nós possa contribuir para transformar as nossas organizações e o nosso país. A todos, muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.